No atual, é difícil encontrar materiais para pavimentação que possam surpreender alguém. É por isso que, se quiser criar um revestimento único que atraia a atenção de todos os hóspedes, é preciso utilizar materiais não muito comuns. Por exemplo, este mestre de obras inventou de decorar o piso com moedas. Para se calcular quantas moedas são necessárias para cobrir o piso, é preciso primeiro determinar seu diâmetro. Nesse caso, está sendo usado a moeda de 2 libras britânicas. O legal é que você pode encontrar com facilidade na internet as calculadoras especiais que podem calcular a quantidade certa de moedas com base na área do piso e no diâmetro da moeda. Primeiramente, o material deve ser fixado no chão com cola de construção, que em estado líquido tem uma cor branca e bem visível. À medida que seca, perde a cor e fica transparente. A colocação das moedas é provavelmente a fase mais difícil e mais longa de todo o processo. Em seguida, é usada a argamassa para ladrilho, que executa várias funções. Em primeiro lugar, ela isola o chão para que a água não entre nos espaços entre as moedas. Em segundo lugar, a argamassa cria um belo contraste e, em terceiro lugar, torna a superfície mais lisa, o que melhora a qualidade do acabamento. A superfície deve estar seca antes de passar para a fase seguinte, que é o despejamento da resina epóxi. O fato é que a resina pode reagir com a argamassa e estragar a aparência do piso. Além disso, a qualidade do acabamento dependerá de quão bem o trabalhador diluirá a solução de epóxi. O procedimento deve ser realizado com muito cuidado, seguindo rigorosamente as instruções, além de ter que ser feito muito rapidamente. A primeira parte da resina é despejada do balde. Tudo isso serve para garantir que a resina no chão não seque e para se obter uma superfície lisa e contínua. O resultado deste trabalho longo, meticuloso e difícil é um revestimento bonito, liso e original. Faixa de pedestre 3D. A ideia de criar faixas de pedestres tridimensionais surgiu pela primeira vez na Índia. Depois, as suas vantagens foram apreciadas em países como Islândia, Suíça, Bélgica e França. Para as pessoas que estão atravessando a rua, essa zebra é apenas listras, mas na realidade elas são uma ilusão de ótica, enquanto que os motoristas acham que a estrada foi coberta com grandes blocos de concreto. E por pensar assim, os condutores acabam reduzindo a velocidade e, consequentemente, isso faz com que a faixa de pedestre seja mais segura. Vale notar que essas faixas, além de serem bem mais caras, também são mais difíceis de aplicar em comparação com uma travessia normal. Os construtores de estradas devem ser cuidadosos e eficientes. Eles não podem cometer nenhum erro com os cantos das linhas, além de também terem que escolher as cores e sombras certas. Só é possível criar uma ilusão de ótica perfeita se todas as etapas dessa marcação forem feitas corretamente. Como você pode ver, os trabalhadores mostrados no vídeo são verdadeiros mestres dessa arte. Laminado na parede. Hoje em dia, o mercado da construção oferece cada vez mais opções para o acabamento rápido e relativamente simples de paredes. Um deles é o laminado, que imita o revestimento colocado no chão. Existem vários modos de fixar o laminado à parede. A mais eficiente destas maneiras é a instalação numa estrutura de chapa de alumínio. Neste caso, o mestre de obras instala os trilhos de fixação a uma distância de 50 centímetros um do outro. É muito importante que sejam fixados estritamente perpendiculares ao chão. Para que se obtenha um laminado perfeitamente plano, a principal ferramenta para a instalação da estrutura é o nível para a construção. Quando a estrutura está firmemente fixada, as chapas laminadas são colocadas nos trilhos. Nessa etapa, o nível também é utilizado pelo especialista. Para fazer com que o painel laminado fique mais elegante, uma armação de alumínio é instalada na borda da estrutura. As vantagens do laminado na parede em relação aos materiais de revestimento comuns são notáveis. Em primeiro lugar, porque o laminado é muito mais resistente do que o PVC comum, por isso não é tão fácil de quebrar ou rachar. Em segundo lugar, porque o laminado na parede adiciona isolamento acústico extra ao cômodo e serve também como proteção adicional. Em terceiro e último lugar, porque é mais fácil de mantê-lo do que, por exemplo, o papel de parede, até porque os laminados podem ser limpos com detergentes.
Ei, diante de você agora está passando uma competição de construção. Ela foi realizada em 2017 pela Associação Americana de Pedreiros. O vídeo mostra a competição pela velocidade de assentamento de blocos de concreto. Somente os melhores mestres de obras dessa indústria foram convidados para participar do torneio. Essas pessoas não têm medo de mostrar suas habilidades, bem como de enfrentar e competir com os melhores do mundo. A tarefa de cada construtor era construir uma parede de blocos de concreto com 9 metros de comprimento, onde somente tijolos de concreto com dimensões de 20 por 20 por 40 centímetros podem ser usados. Os competidores também tinham acesso livre ao cimento. Nesse torneio ganha quem colocar o maior número de blocos no período de 20 minutos. Os participantes tiveram que mostrar habilidade de verdade e somente ferramentas manuais podiam ser usadas. Essas competições mostram bem como é importante o trabalho em equipe para alcançar um resultado final perfeito. Cada concorrente tinha o direito de ter 2 ajudantes. Repare que os próprios mestres de obras é que fizeram o trabalho de assentamento, enquanto que os assistentes ajudaram na preparação do cimento e dos blocos. O primeiro lugar da competição ficou para o homem chamado Gerardo Patlan, que conseguiu colocar 119 tijolos. Já o segundo colocado assentou 115 blocos de concreto. Vale lembrar que essa competição ocorre anualmente. Em 2018, Gerardo ficou em segundo lugar e em 2019 novamente ganhou, ficando em primeiro, tendo batido o recorde com 133 blocos. O acabamento com estampas de superfícies de concreto está sendo cada vez mais escolhido em construções. Existe uma variedade de maneiras de criá-los. Enquanto que alguns são mais complexos, outros são mais simples. O método mais utilizado é a aplicação de estampas especiais na superfície. No entanto, apesar do método ser bom, ainda assim há algumas desvantagens pelo fato da aplicação ser demorada. Para fazer com que o desenho fique perfeito, com precisão e continuidade, o trabalhador tem que encaixar uma parte da estampa ao desenho que já foi aplicado. Já a forma de aplicação que está sendo mostrada agora no vídeo simplifica ainda mais esse serviço. Nesse caso, os trabalhadores usam um stencil especial grande que pode ser usado na superfície de qualquer área grande em um curto espaço de tempo. O stencil que está sendo mostrado agora imita a superfície de uma parede de tijolos. No início, os trabalhadores criam algumas estampas parecidas. Depois juntam os stencils um na ponta do outro com muito cuidado. O menor dos erros pode fazer com que a superfície fique imperfeita. Caso erre, é preciso remover a estampa, alisar a superfície e só depois aplicar a estampa novamente. Em seguida, o stencil é pressionado para dentro do concreto úmido com a ajuda de rolos especiais. Além disso, uma camada de tinta é aplicada no concreto para que a superfície finalizada fique parecida com a alvenaria não só em relevo, mas também em cor. A tinta é espalhada no concreto com a ajuda de uma espátula de pedreiro. Após a aplicação da solução plástica, o stencil é ainda pressionado ainda mais na superfície. Quando removido, basta apenas limpar a área com um jato de água e o desenho aparecerá. Para finalizar, resta apenas fazer o acabamento e envernizar.